Fala rapaziada, eu sou o professor Basílio e eu queria dar uma aula para vocês sobre Roma Antiga. Uma experiência histórica muito importante para nós, que começa no século VIII antes de Cristo e que vai durar até o século V depois de Cristo, ou seja, uma longa duração. E não por acaso, a própria existência, nascimento do Cristo, importante personagem do cristianismo, tem tudo a ver com Roma. Rapaziada, eu tô falando com vocês em português. Português é uma língua que veio do latim, Roma. Nós vivemos num país cujo cristianismo é uma importante religião. O cristianismo tem tudo a ver com Roma. As nossas leis têm tudo a ver com o direito romano. Portanto, Roma não está lá, Roma está aqui. E vamos entender essa história. A história de Roma é dividida em 3 grandes momentos. Roma começa como uma monarquia, havia um rei que mandava, o poder era privado, o rei manda, o rei controlava aquela sociedade. Só que chegou um momento em que o grande conjunto de proprietários de terras resolveram derrubar aquele rei e formar uma república. A palavra república é muito interessante, o Brasil hoje é uma república. República é uma palavra latina formada por 2 palavrinhas, res e pública. Res pública significa coisa pública. Ou seja, os governantes vão tratar o governo, as instituições não como algo privado, mas como algo público. Os governantes vão servir e não ser servidos. Aqueles que ocupam cargos em uma república podem ocupar por determinado tempo e devem tratar o poder de forma impessoal. Significa que, por exemplo, quem ocupa um cargo na república não pode nomear seus filhos e seus amigos para a república. O governo da república deve ser impessoal. Rapaziada, a República Romana é um momento muito importante, porque a sociedade romana ela não era muito igualitária. Pelo contrário, nós temos 2 grupos sociais, plebeus e patrícios. Explico para vocês. Patrícios são os proprietários de terras. Plebeus são aqueles que não têm terras ou têm pequenas terras. E adivinha só, na República Romana quem controlava o poder eram os patrícios, por meio da grande instituição que era o Senado, um conselho de anciãos. Só que tem um problema. A maior parte da população é formada por plebeus. Então os plebeus são maioria, mas não têm a sua voz ouvida. Sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu lá na Grécia Antiga. Luta social, luta entre classes. Plebeus lutando por participação, plebeus lutando por direitos. Os plebeus lutaram, brigaram, fizeram até greves, eles se recusaram a trabalhar na terra dos patrícios e eles estavam querendo alguns direitos. Por exemplo, eles exigiram não serem mais escravizados por dívidas. Eles exigiram poder se casar com patrícias. Portanto, não haver mais distinção tão rígida entre patrícios e plebeus. Os plebeus então lutam, conquistam direitos, os plebeus reivindicam participação, reivindicam que sua voz seja ouvida. E este processo é muito importante, por quê? Porque os patrícios, já que não podem escravizar os plebeus, eles vão falar, a gente precisa buscar trabalhador em algum lugar, eu é que não vou trabalhar. Porque deixa eu contar uma coisa para vocês. Trabalho na antiguidade não é uma coisa bem vista. As pessoas não têm orgulho de trabalhar. As pessoas gostam de viver do ócio. Gostam de viver da política, não de viver trabalhando com a enxada, não de viver do plantio. Então os patrícios iniciam um processo de expansão. Roma precisa se expandir. Roma precisa fazer guerras para se proteger. Na verdade, a guerra não era bem para se proteger, essa era a desculpa. Roma precisava de expansão para conquistar territórios e para conquistar escravizados. Escravizados são pessoas que eram conquistadas nas guerras e que eram trazidas para Roma para trabalhar na terra dos patrícios. E olha que problema que nós vamos ter. Essa expansão vai trazer um número imenso de escravizados para Roma. Escravizado, não escravo. A natureza dessas pessoas não era ser escrava. Ser escravo era uma condição. É importante que se diga. Esses escravizados chegam até Roma. Roma fica então rica, mas os plebeus ficam pobres. Porque
porque os plebeus perderam o seu trabalho. Então olha que coisa interessante, Roma fica rica, mas a parcela mais numerosa da sociedade fica pobre, porque a riqueza foi concentrada na mão dos patrícios. E sabe o que vai acontecer? Os plebeus vão começar a lutar novamente, só que agora não é por direito político. Os plebeus vão lutar para ter acesso à terra. Os plebeus vão reivindicar reforma agrária. O que é isso? Ué, se existem milhares de pessoas sem terra, por que um patrício tem todas as terras? Veja bem, isso não é justo. E o que começa a acontecer? Lutas sociais. É neste momento que os patrícios vão recorrer a uma medida muito complicada. Vai haver uma série de guerras civis e o exército vai começar a entrar na política romana. Os militares, os grandes generais, vão se colocar como aqueles que podem proteger Roma, como aqueles que podem manter a propriedade nas mãos dos patrícios. Rapaziada, esta República Romana, ela era baseada na lei. Esse é o grande símbolo da justiça romana. Uma pessoa, uma mulher, que tem a balança da justiça, que tem a espada para praticar a justiça, mas que está vendada para fazer a justiça, não importa a quem. Não é que a justiça é cega, é que a justiça deve ser justa e, portanto, aplicar a lei independentemente de a quem. Só que neste momento de intensas lutas sociais, os próprios patrícios abdicam da república. Os próprios patrícios, para manter as suas propriedades, vão cada vez mais se aproximando de poderosos generais. Talvez o maior deles você já tenha ouvido, Júlio César. Júlio César, este importante general, começa a ter o seu poder crescente e se transforma em ditador da república. Por um lado, ele é amado pela plebe, a plebe ama César. César é um importante general que traz conquistas para Roma. Por outro lado, muitos patrícios veem em César a possibilidade de manter a ordem em Roma. É neste momento que a república começa a entrar em crise, porque a lei começa a não ser respeitada. Existem muitos interesses em conflito. É neste momento que Roma vai deixar de ser uma república para se transformar em um império. O poder militar, então, vai controlar Roma. É pela violência, é pelo um controle rígido do exército que Roma vai estabelecer a paz, a chamada Pax Romana. O que é que o primeiro imperador de Roma faz? Manda os militares para as fronteiras de Roma. Com isso ele tira o problema ali das brigas militares de Roma e joga para as fronteiras. Enquanto Roma estava se expandindo, Roma tinha escravizados, Roma tinha riqueza e Roma tinha paz. Mas, muito importante a gente lembrar, e a plebe que estava sem terra? E a plebe que estava sem condição de vida? Como é que essa população vai ficar? O imperador tem uma estratégia: pão e circo. O imperador romano, para manter a plebe acalmada, começa a distribuir comida e começa a organizar grandes festivais. Luta de gladiadores, o Coliseu. Era uma forma de manter a plebe alienada, de manter a plebe afastada das questões políticas. Mas enquanto a Pax Romana funcionou e o pão e circo também, Roma teve paz. Só que, quando Roma parou de se expandir, portanto parou de ter escravizados, o que é que acontece? Roma começa a entrar em crise. Começa a faltar trabalhadores nos campos, portanto começa a faltar comida, portanto a sociedade começa a entrar em convulsão. É a crise do escravismo que vai marcar o início da crise do Império Romano. E é neste momento de crise que uma religião, que uma nova ideia religiosa vem lá do Oriente: o cristianismo. Se os romanos, no seu período de guerra, celebravam a batalha, a vitória e a conquista, no momento de crise, o cristianismo vem com um outro discurso. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes.
Sabe quem que se apropria desta narrativa, dessas ideias? Os escravizados, as mulheres que tinham uma condição de vida muito difícil em Roma. E com isso, nesta crise do império, o cristianismo começa a adentrar cada vez mais as instituições do império. Os imperadores perseguem, mas os cristãos vão crescendo a cada dia, até que o imperador Constantino, se não consegue vencê-los, junta-se a eles e se converte ao cristianismo. O Império Romano traz para dentro de si a religião cristã. É neste contexto que o cristianismo se expande e, ao mesmo tempo, as fronteiras romanas já estão porosas. Roma não consegue mais proteger as suas fronteiras. Então os povos, para além de Roma, aqueles que não têm a cultura romana e que os romanos chamam de bárbaros, começam a adentrar as fronteiras de Roma. Essas são as migrações germânicas que muitos historiadores, de uma forma preconceituosa, vão chamar de invasões bárbaras. Desta forma, o Império Romano começa a se fragmentar. Os romanos tentam proteger uma parte do império, especialmente a cidade de Constantinopla. Mas no ano 476, a cidade de Roma, vista como a cidade eterna, cai. Os germânicos tomam Roma. E aí você deve estar me perguntando, mas e aí, o que isso traz para mim? E na minha vida hoje, o que eu levo do Império Romano? Já disse, a língua, o cristianismo e, fundamentalmente, a ideia da lei, a ideia da justiça enquanto algo público. Não tem mais olho por olho e dente por dente. Todos devem ser ouvidos e devem ter direito à justiça. A justiça deve ser imparcial. Esse é um importante princípio do direito romano. Só para dar uma sintetizada final nessa aula sobre Roma Antiga, a história de Roma é dividida em 3 grandes momentos: monarquia e seu poder privado, república e suas lutas sociais entre patrícios e plebeus, e o Império Romano, que a gente convenciona dizer que chega ao fim em 476, mas pessoal, essa é uma data criada. Não é que Roma era de um jeito e depois desse ano virou de outro. Os processos históricos são longos, eles demoram anos, décadas, séculos. A gente convenciona muitas vezes algumas datas para conseguir definir, periodicizar, mas o processo histórico, como a nossa vida, ela é muito mais fluida. Agora, vou dar um tempo para vocês tirarem uma foto da lousa, um excelente estudo e um forte abraço.